Olá, eu sou a Samara Rosa, professora, contadora de histórias e estou aqui hoje para conversar com duas escritoras aqui da cidade de Curitiba com o tema de alfabetização e literatura, Célia Cris e Adriana. Oi, Samara. Obrigada pelo convite. Obrigada, Samara. Ai, que bom. Para iniciar essa conversa, falando sobre alfabetização e literatura, eu quero convidar a Célia para abrir a nossa roda de conversa com uma leitura. A leitora. Quando Lúcia Pelais era pequena, leu um romance escondida. Leu aos pedaços, noite após noite, embaixo do travesseiro. Lúcia tinha roubado o romance da biblioteca de cedro onde seu tio guardava os livros preferidos. Muito caminhou Lúcia enquanto passavam-se os anos. Na busca de fantasmas, caminhou pelos rochedos sobre o rio Antioquia. Na busca de gente, caminhou pelas ruas das cidades violentas. Muito caminhou Lúcia. E ao longo de seu caminhar, ia sempre acompanhada pelos ecos daquelas vozes distantes que ela tinha escutado com seus olhos na infância. Lúcia não tornou a ler aquele livro. Não reconheceria mais. O livro cresceu tanto dentro dela que agora é outro. Esse é o Eduardo Galeano. E eu gosto muito, muito desse conto porque ele mostra como nós podemos nos apropriar das narrativas e como elas crescem dentro da gente. E não só crescem, como elas também vão agregando tudo aquilo que nós vivemos, as nossas próprias trajetórias, elas se fundem. E como isso nos encanta, a ponto de transbordar. Né? Eu acredito que quem trabalha com literatura faz isso, porque quando a gente se encanta muito com um livro, a gente faz com que ele transborde e a gente acaba contagiando quem está fora. Para que também se encante, para que busque leituras, para que busque narrativas, e essas narrativas vão crescendo, vão tomando uma proporção enorme, a ponto da gente não viver mais sem a literatura. Porque a literatura se torna algo, parte da nossa vida. Fala, está no DNA. Eu acho que e para mim é muito, muito forte esse conto. Ele fala muito para mim. E é interessante, né, Célia, quando você traz o Eduardo Galeano e vai falando sobre essa tua experiência quanto leitora e que hoje você é uma escritora. E pelo menos aqui na cidade de Curitiba a gente conhece, né, a tua trajetória de passar pelas escolas e o quanto o ler e o alfabetizar eles podem e devem estar caminhando juntos. E esse encantamento pela palavra escrita começa já com as crianças bem pequenas. Como que você percebe nessa tua caminhada esse encantamento com a literatura, com as crianças que estão nesse processo de início de alfabetização com os seus livros? Nossa, eu me vejo muito nas crianças, porque eu queria muito aprender a ler para me apropriar das histórias. Então eu pedia muito para contarem histórias para mim, e assim que eu aprendi a ler e escrever, aí eu ganhei o mundo. E eu vejo isso nas crianças, esse desejo de se apropriarem também. E a leitura é isso, né? A gente se apropria de um mundo, e aí você entra nele, embarca e não volta mais. E quando eu comecei a trabalhar indo em escolas, primeiro lendo para as crianças, contando histórias, enfim, eu percebia, principalmente as pequenininhas, como elas queriam aprender, como elas se encantavam. E aí eu fui percebendo o valor realmente da gente proporcionar para os pequenos esse encantamento. Primeiro contando, mostrando livros de todo tipo. Livro de imagem, livro com mais texto, com menos texto, porque o livro não precisa ter o tamanho da criança. Tem que ser uma história curtinha. Não, tem que ser uma história gostosa. Tem que fazer sentido. E eu acho que a gente tem que ler desde a barriga. Tem que ler desde a barriga. Engravidou, sabe que está grávida? Começa a ler. Porque é um momento único, a entonação de voz, a melodia, a rima, tudo isso impacta. Enfim, tem vários estudos, né? A nossa mestre em psicologia que conhece bem. Mas o que eu percebia bem forte nas escolas é o quanto essas crianças ficavam impactadas, não por ter uma escritora lá, porque escritora para elas não fazia o menor sentido, mas alguém que mostrava para elas a possibilidade de entrar num outro mundo pelo meio da palavra. Palavra escrita, palavra falada, mas principalmente a escrita.
E isso para elas era importante. Então o livro era um passaporte, né? E eu estava ali só fazendo a ponte. Isso é muito interessante, né? Porque a Samara perguntou agora das crianças pequenas, né? Das crianças pré-alfabetizadas, digamos assim. E a Yolanda Reyes, que é uma estudiosa colombiana, eu lembro que ela diz... quem disse aqui foi a Maria Teresa Andreato. Ela diz que as crianças começam a ler com os ouvidos, enquanto os adultos escrevem com a boca, né? Então, esse encantamento com a história, com a literatura, com a língua em si, né? Ela vem muito antes da palavra escrita. Então, ela vem da conversa, ela vem das parlendas, ela vem das histórias, as histórias de família, as fábulas. Tudo isso é a literatura para a criança. E aí tem aquele momento que ela descobre que esse objeto aqui, né? Quando ela abre, saem histórias de lá de dentro, sai um outro tipo de linguagem que ela percebe já desde pequenininha, que é um tipo de linguagem que está muito além da mensagem do dia a dia, né? É uma linguagem que a leva a vínculos, a conexões. Ela tem uma consciência de que ela está recebendo uma herança ali, que ela está recebendo algo precioso. E eu acho que é esse o encantamento, né? Que a literatura já desde o comecinho ela traz para a criança. Por isso que a criança olha para a gente com aqueles olhinhos de quem está pedindo mais, né? Uma criança nunca escuta uma história uma vez só. Vocês já tiveram essa experiência, né? Ou uma música, ou uma parlenda, ou um filme. Às vezes a criança sempre ela volta, ela pede de novo aquela mesma história, aquela mesma música, porque ela tem essa consciência de que é algo precioso e ela precisa estar ali olhando de novo, né? Ela precisa estar elaborando e assimilando, e cada vez que ela volta diferente, né? E assim ela se apropria, né, da e vai história, se apropriando e conta, né? Quando a gente vê a criança contando aquela história ou ensinando para uma boneca, um bichinho, uma outra criança, a gente vê que ela, né? E é muito bonito ouvir de duas, né? Que tem a arte da escrita ali na pontinha dos dedos, nesse coração, nesse encantamento que vocês estão retratando sobre a escrita. E como professora e também mediadora de leitura e contadora de histórias, eu sempre converso sobre essa linha muito tênue que nós temos com trazer a leitura para a sala de aula, principalmente na alfabetização. Porque há uma expectativa muito grande quando essas crianças começam o processo de letramento, né, e alfabetização, de que tudo tem que se transformar em uma atividade para alfabetizar, para que essa criança saia lendo, que ela saia escrevendo. Mas, voltando na sua leitura lá do Galeano, quando a gente vai falar sobre o que faz com que você carregue esse livro, esse encantamento para sempre, né? Para uma infância, como uma infância no sentido de experiência, não como uma faixa etária. Pensando de uma expectativa de você entender que aquela tua experiência na infância com o livro vai reverberar isso como leitor para sempre, né? Isso você vai lembrar. E agora, Adri, vou para você que tem essa habilidade com a poesia, né? Que você gosta e tem um livro lindo que é Poemar de Pernas para o Ar. Como você percebe esse encantamento com a palavra e essa poesia para a sala de aula, para além da alfabetização propriamente assim do processo de ler e escrever? Ai, que pergunta linda. Pois é, né? Quando a gente fala do processo de alfabetização, eu acho que às vezes tem o que a gente peca um pouco é o foco na palavra, né? Na palavra escrita, na habilidade, na produção né? Do entendimento, na decodificação daquela palavra. Esquece que a palavra ela é uma passagem, ela é um portal para outras coisas muito maiores, né? A palavra é a nossa herança humana, que vai trazer significados. Então, são esses os significados que é o que a gente precisa buscar, né? O aprender a ler e escrever é o acesso a eles, né?
Agora, quanto à linguagem poética, bom, tem tanta coisa no que você disse que eu preciso organizar lá do comecinho, né? Eu acho que a gente, como escritoras, né, escritoras de literatura infantil, o que a gente tenta é uma busca, é um retorno para a nossa infância, para esses momentos de encantamento. É um esforço que a gente faz para que não aconteça o que acontece com a maioria dos adultos, que é se desconectar desse encantamento com o mundo. E a minha relação com a poesia é, primeiramente, com a poesia infantil, não porque eu escrevo poesia para crianças, mas porque eu aprendi a escutar a poesia que as crianças têm, antes desse momento delas perderem, sabe? Então, quando eu penso em poesia em sala de aula, eu não penso assim, vamos ensinar poesia. Vamos trocar poesia, né? A gente entra com essa herança humana, né? Essa produção cultural, esse conhecimento de vida que a gente adquiriu como seres, né? Que cresceram, seres de gente grande. E a criança, ela traz para a gente o olhar poético. Eu acho que nós, como adultos, o que a gente pode oferecer é a linguagem elaborada que a gente foi aprendendo ao longo da vida, né? Essa herança que a gente tem, que é a linguagem, que são as histórias que a gente conhece, que é o que a gente consegue fazer com, né? O que a gente sabe de poemas, né? Não de poesia, mas de poemas, de literatura. Mas o que a criança traz para a gente é esse olhar poético. E se a gente não se encantar com esse olhar que a criança tem, se a gente não tiver uma escuta atenta, nós como adultos, do que a criança tem para nos ensinar, a gente não vai conseguir ensinar nada. Porque se a gente não consegue escutar esse olhar poético da criança, é porque a gente já não se encanta mais com poesia. Então é essa busca que a gente tem que fazer, né? Então, na sala de aula, voltando para a sala de aula. Quando a gente fala em sala de aula e alfabetização, o primeiro desafio é ultrapassar essa ideia de que alfabetizar é fazer a criança ler e escrever. Não é só isso. Ler e escrever é um portal para outras coisas, né? É para elas conseguir acessar essa herança que a gente tem para trocar. Mas elas também têm muita coisa para nos dar, né? Então, eu acho que é isso, assim, é resgatar esse autoencantamento, né? Que nós, como adultos, sempre tivemos na infância, e se permitir trocar, se permitir ouvir. Que lindo, Adri. E como a gente se equivoca quando dá aula, eu também dei aula, e eu confesso que eu tinha uma dificuldade de trabalhar poesia, porque eu confundia poesia com poema. Sim. Porque eu, quando era criança, tinha esse olhar poético. Para mim, a poesia está em tudo, está na vida. Que é essa arte da gente se encantar com tudo. Se encantar com a vida. Basta a gente ler Manuel de Barros, né? A simplicidade, a singeleza das coisas. Eu leio Manuel de Barros hoje, eu falo, por que eu não conheci esse homem antes? Porque as crianças são, né, pura poesia. São pura poesia. E eu tinha dificuldade de trabalhar, por quê? Porque eu aprendi que poesia tinha rima, tinha métrica, e eu não queria fazer daquele jeito. Eu não entendia daquele jeito. Então, o meu escrever, a minha poesia não era boa, como a do Drummond, como a de uma Cecília Meirelles. Então, eu não sou poeta, e eu cresci achando que não era. Mas hoje eu descobri que eu sou poeta também, como muita gente. E a gente mata. Eu fiz isso com muitos alunos, né? Infelizmente, peço perdão, inclusive, se os meus ex-alunos, né? Mas eu os encantava contando histórias, enfim, que também trazem muito. Mas é impressionante isso, né? Como a gente precisa melhorar esse nosso olhar, Sim. Entender o que é. Porque a gente não se pergunta o que é isso. A gente olha para a coisa e classifica, já conceitua mais o que é em mim. O que isso faz comigo, como isso me afeta. E a leitura é muito isso, né, Samara? Como é que eu estou interpretando o mundo que me cerca? Como é que eu estou dando sentido para o mundo? Sim. E quando a gente mata na criança esse olhar poético, a gente está matando ali muita coisa.
Exatamente. Mas se perdoe, Célia, porque assim, tentando. primeiro que existe tanta pressão por conteúdos, por produção, por, né, entregar ali, a criança já sabe ler e escrever, mas, né, o que ela está fazendo com isso? Aonde isso está levando essa criança? Né? Essa pergunta que a gente acaba não se permitindo fazer, né? É toda uma concepção de sala de aula que a gente tem que repensar, que é uma oportunidade tão rica, né? É tanta coisa que pode ser feita. Nossa. E é importante, principalmente para essa conversa que chega até os professores, essa autocobrança que vem principalmente na idade de alfabetização, vindo das famílias e da sociedade de forma geral. E algo que vocês comentaram que é importante reforçar, reviver, é falar sobre manter esse encantamento, né? Voltar, pensar e principalmente ouvir as crianças. Porque quando elas passam da educação infantil para o ensino fundamental, essa cobrança dos conteúdos programáticos que vem não só sobre as crianças, mas também para os educadores, é algo que precisa do equilíbrio, né? Entender, eu sempre falo isso, que o momento da leitura, ela não é um momento de perda de tempo. Porque muitas pessoas pensam que o fato de você estar lendo em sala de aula, mas você está perdendo tempo. Veja só, você deveria estar passando atividades, essas crianças precisam aprender o B com A, o B com E. O que você está lendo? O que isso vai ajudar nesse processo? Então, esse repensar e olhar para essas crianças com a literatura na alfabetização é um movimento que precisa ser constantemente discutido, colocado em roda para que possamos pensar isso coletivamente, né? Encontrando pessoas para fazer esses diálogos, porque isso tudo vai partir também de documentação, políticas públicas de leitura, vários outros fatores que influenciam. Mas o principal é se permitir que você esteja nesse processo de se encantar, né? Então, Adri, assim como eu pedi para a Célia iniciar fazendo uma leitura, você pode nos presentear fazendo a leitura de um dos seus poemas? Com todo prazer. Eu vou ler para vocês aqui, então, o poema que se chama Poemear. Ele está nesse livro aqui, Poemear de Pernas para o Ar. Ele foi escrito por mim e foi ilustrado pelo meu filho, Thomas, quando ele era pequenininho. Já está grande agora. Mas eu escolhi esse poema aqui porque eu acho que ele fala muito exatamente disso, né? Da busca pela poesia da infância. Poemear. Poema para gente pequena tem que ser grandioso, igual a baleia azul. Que gente pequena sabe que descobrir uma palavra é o tesouro do baú. Que nela cabe o infinito, a ursa maior, o cruzeiro do sul. Criança sabe que verso é chocolate, morango ou menta. Que poema colore a gente com a cor do pirilampo em dia que a noite venta. Criança sabe que poema é ciranda, que a gente dança e se estonteia. Poesia para criança tem que ser linda, igual baleia. Porque essa gente pequena veste o mundo de poema e vira gente gigante e ensina pra gente a semente quando poemeia. Então, é isso, né? Eu acho que esse poema resume muito o que eu penso sobre poesia. Poesia para crianças. A poesia para criança, ela não é mais fácil, ela não é menor, ela simplesmente ela vai na semente que a criança traz para a gente, né? Que está ali no olhar, aquele olhar que não aceita as coisas como elas são, né? O olhar não só do encantamento, o encantamento sempre, mas da inconformidade, de perguntar por que as coisas são assim. Não é à toa que dizem que a poesia e a ciência, os cientistas falam muito isso, né? Que a criatividade, a poesia, ela está muito ligada até ao pensamento científico, aquele que vai te dar o insight, o porquê. Ele vem do mesmo lugar,
Das inquietações. Das diante do inquietações, né? E a criança, ela já tem tantas inquietações, ela está conhecendo um mundo tão complicado, ela tem tanta coisa para processar lá dentro, né? Esse é o grande desafio na alfabetização, né? Eu sempre comento sobre isso, que uma certa vez, eu contar a história, né? Eu tive a oportunidade de participar como contadora de história num festival e encontrei Vasco Moreto. E ele conversava comigo, e quando eu falei, ele, o que você veio fazer aqui no evento, né? Ele é super renomado. E eu falei, eu vim contar história. Ele, nossa, que bacana, eu adoro ouvir histórias, mas você trabalha só com a contação? Eu falei, não, eu sou professora alfabetizadora. E aí fui falando meio baixinho, né? Meu Deus, ele é PhD, renomado, e aqui uma professora alfabetizadora. E aí ele fala assim, ele me pergunta se ele pode me abraçar, e aí ele me abraça, ele fala, você é a professora que é capaz de ensinar a enxergar o mundo com seus próprios olhos. É como se você estivesse ensinando um cego a enxergar. Porque a partir do momento que uma criança começa a ler, ninguém mais vai poder falar para ela as coisas, ela vai poder tomar as suas decisões, ela vai poder se questionar, se perguntar. E aquilo foi muito emocionante para mim, né? Porque tem essa questão da desvalorização, né? Sempre é o professor universitário que recebe os méritos. E alfabetizar é um processo penoso mesmo, de repetição, de fazer e refazer. E eu sempre penso nesse lugar de como a literatura que está sendo apresentada ali para essa criança que ainda está aprendendo a decodificar mesmo esses códigos, que não seja algo difícil, que não olhe para aquele livro e que pense, puxa, eu não sei aquelas letras, mas você sabe a história, você pode criar, você pode imaginar. E acho que o que você traz na sua poesia sobre essas inquietações, sobre essa forma grandiosa e que as crianças veem coisas que para nós são pequenas, né? Eu falo assim, gente, eles percebem a diferença do desvio de uma formiguinha né, no caminho, perceber essas poesias e não limitar isso, né? Então, sempre pensar nessa escrita, na literatura e numa literatura de mundo. E aí que eu gostaria, inclusive, de falar da Magda Soares, no livro que ela traz bem, digamos, técnico, mas ela vai falar sobre a literatura, que é o Alfa Letrar. Toda criança pode aprender a ler e escrever. Ela é uma referência que nós temos na alfabetização, mas ela sempre vai falar isso. O ler, né, é alfaletrar, alfabetização na questão da técnica, de você ter como decodificar os códigos, mas o letramento tem esse olhar de mundo, e é esse olhar de mundo que as crianças estão aguçadas e que nós não podemos perder. Célia, eu sei que além de fazer esse trabalho com a literatura nas escolas, você também tem um trabalho de encantamento com a literatura num campo muito maior, porque é isso, né? Às vezes a gente limita muito pensando que esse letramento literário só acontece dentro da escola. Mas ele acontece nas bibliotecas, nas famílias, em outros espaços. E eu sei que você tem uma experiência super linda com o processo da leitura fora do contexto escolar. Você pode falar pra gente? Bom, eu tenho trabalhado já há alguns anos com mediação de leitura. Comecei a mediação de leitura com adultos idosos, dependentes químicos, pacientes psiquiátricos, e foi uma escola para mim. E uma coisa que eu percebi é que muitos desses adultos e idosos diziam que não gostavam de ler, porque, na verdade, eles não tinham tido uma boa base justamente na alfabetização e no letramento. Eles sabiam decodificar, juntar as letras, mas atribuir sentido àquelas palavras, porque a palavra é simbólica, né? Ela é símbolo. E a dificuldade deles era justamente, realmente, ler o mundo. Não era só ler palavra, mas qual era o sentido desse texto e o que esse texto fala para mim. Porque a grande questão é essa, né? Os textos, eles deflagram em nós emoções, sentimentos que às vezes a gente não está preparado para lidar. E aí é mais fácil eu rejeitar, afastar, bloquear, enfim. E aí, dos adultos, eu fui voltando para as crianças. Eu falei, vamos resgatar essas crianças, vamos ajudar essas crianças.
Então eu tenho esse trabalho como voluntária na ONG Cão Amigo. A gente vai em casas lares e com a malinha de livros e os cães e gatos. E tem jabuti, tem rato, tem galinha, enfim, tem tudo que é bicho. E as crianças muito cheias de traumas, muito reativas, também não gostavam de ler, tinham bloqueios. Muitas delas, já quase adolescentes, mal liam. Tinha um problema sério, a gente chama de analfabetismo funcional, né? Sabe escrever o nome, mas não sabe. Então a gente chega com a malinha, com os cachorros, com os bichos, enfim, fala assim: que tal ler pro cachorro? Como assim ler pro cachorro? O cachorro adora ouvir história. Lê para ele, mas eu não sei ler. Não tem problema, o cachorro também não sabe. Conta para ele a história que você acha que está aí. Veja as imagens. Você não tem histórias tuas também? Conte para ele. E aí eles iam meio assim, meio sem jeito. E isso foi motivando essas crianças e esses jovens a aprender a ler. A ponto deles, depois de meses da gente já lá fazendo o projeto, eles... Agora eu já sei ler. Eu lembro de uma menina de 11 anos, eu chorava. A gente não pode chorar na frente dos assistidos, mas eu chorava porque eu sou uma manteiga derretida. Ela leu a história pro cachorro, ela falou: agora eu sei ler. A alegria dela. De querer compartilhar. De querer compartilhar, exatamente. Porque ela estava se apropriando de um novo mundo, de um universo se abrindo para ela. E ela lendo pro cachorro e eu lá escorria lágrimas. Por que você está chorando? Não, caiu um cisco no olho. Mas é muito lindo de ver. E muitos jovens também, da mesma forma. E eu sei que das casas lares a gente agora vai também na biblioteca. E na biblioteca é bem interessante, porque é outro público. Vão as famílias. E aí chegam aqueles pais que gostam de ler, que acham, né, que é muito importante proporcionar para os seus filhos esse momento, né, de entrosamento com livros. Aí chegam, vem os bichos lá, cachorro, galinha, gato. Como assim? É para ler para o cachorro. Então as crianças leem, os pais se encantam. E aí a gente percebe o vínculo. Por que dá tão certo? E principalmente, Samara, a gente está vendo com crianças com transtornos, com autismo. Então, quando a gente tem um vínculo fragilizado com alguma coisa, a presença do animal, ela fortalece esse vínculo. Às vezes até constrói um vínculo que não existia. E aí esse vínculo acaba puxando outros. Então é lindo de ver e é emocionante. Cada vez que a gente vai, tem uma história para contar, tem alguma coisa, uma descoberta, e a gente presenciar aquelas crianças e os jovens que ficam meio sem graça, sabe? Isso é coisa de criança. Falei, mas lê pro cachorro, pega uma história em quadrinho lá e compartilha com ele que ele gosta, e eles curtem. Porque bicho é pura poesia, né, Adri? Pura poesia. E eu acho que é bem isso, é resgatar essa poesia que foi perdida lá atrás, esse encantamento com a vida, que a leitura traz muito, mas quando a gente priva alguém da capacidade, da habilidade de ler, e não só decodificar palavras, mas atribuir sentido ao que está vendo, a gente empobrece demais a vida dessa pessoa, né? E realmente um dos meus objetivos é ajudar essas pessoas a se apropriarem do mundo de diversas formas, em diferentes linguagens. Né? Então, que lindo, Célia, lindo. É um projeto encantador. Adoramos ouvir e, inclusive, né, indicamos para quem tem a possibilidade de acompanhar esse trabalho na Biblioteca Pública aqui do Paraná, né? E é muito bonito quando você vai comentando e você vai trazendo elementos que é bem importante pensar, né, sobre essas infâncias que são diversas, né? Então, essas infâncias que não podem ser colocadas todas no mesmo lugar, cada uma tem a sua, com as suas memórias. E você comenta sobre jovens fragilizados, crianças que têm os seus traumas, e como a literatura, a leitura, seja de diversos gêneros textuais, né? Seja uma poesia, seja gêneros informativos, sejam histórias que falem sobre morte, sejam histórias que falem sobre alegria, ela pode ser, né, um dos suportes que ajudem essas crianças a abrirem e conhecerem outros espaços e lugares, né? Muitas vezes, uma criança que está com dificuldade no processo de aprendizagem se identifica com o personagem de uma história, se identifica com uma ilustração apresentada num livro. E por isso, entender que o livro, a leitura, ela é muito mais além
né? É além dessa decodificação, né? Que é o que Magda sempre fala. E o que você diz, Cris, né? Sobre atribuir sentido para esse mundo. Para que quando você vai ler uma poesia e ler essa baleia, você entender essa baleia em vários com vários significados, tanto do animal que está lá debaixo da água, como algo grandioso para você, né? O que é essa representação poética que vem a palavra? Então, eu acredito muito nisso, como alfabetizadora, como mediadora de leitura, que o livro, ele é um elemento fundamental para criar esses vínculos e que possamos cada vez mais trazer isso como uma prática dentro da sala de aula. E é importante pensar nessa nossa conversa quando vocês relatam sobre a questão do encantamento. Então, como professora alfabetizadora que estou na sala de aula e que convivo com outras professoras também, a gente vai chegando num lugar de pensar como a gente ensina. E é muito comum, né? Como um exemplo simples do dia a dia, como você amarra o seu tênis. Se eu for perguntar para qualquer pessoa, todo mundo tem uma técnica, algum jeito. Mas você vai me ensinar como alguém te ensinou. E quando pensamos isso enquanto docentes, é um lugar muito delicado, porque quando eu entro na sala de aula, qual é a lembrança que eu tenho da minha professora? Né? Quais são as lembranças que eu tenho da sala de aula e que eu vou trazer isso de alguma forma para a minha prática? Mas se eu não tive uma professora leitora, se eu não tinha uma escola com biblioteca, como é que eu vou fazer esse movimento de trazer a leitura para a sala de aula? Como que eu vou fazer esse processo? Então, trazer essa reflexão de que é necessário reconstruir, repensar, reelaborar e criar novos vínculos. Vocês duas, no momento de diálogo, comentaram: eu aprendi isso tardiamente, eu também comecei a pensar isso muito tarde. Mas é o grande exemplo de que não há tempo específico para que a gente esteja aberto para isso. E eu tenho algumas experiências como professora em sala de aula, né? E é muito bonito isso. Eu tenho a questão com o objeto livro. Então, o horário de ir para a biblioteca é inegociável, assim. Pode estar chovendo, pode ter festa de aniversário na escola. O nosso horário é o nosso horário. E as crianças criam esse vínculo. E elas querem ir para a estante. Elas querem cheirar o livro, né? Querem mexer. E como você tem certeza que isso dá certo, Samara? Hoje, eu já estou como professora alfabetizadora há 14 anos. Então, as crianças que tinham 7 anos já estão, inclusive, já na universidade, né? Já tem essa experiência. Então, e como professora de escola pública, os eventos de festa junina que chegam crianças, então algumas crianças retornam com os irmãos, com primos. E qual é a memória que elas me procuram para falar? Elas vêm contando para mim das experiências na biblioteca. Na experiência do livro. Tem uma mãe que me procurou e falou assim: minha filha cheira o livro até hoje. Essa experiência do material. Então, claro, eu lembro do dia que essa criança aprendeu a ler. E ela aprendeu a ler ali comigo. Mas qual é a memória que ela está levando disso? Claro que é muito importante e é fundamental, é a minha função enquanto docente criar a questão da aprendizagem, proporcionar técnicas para que essa criança aprenda a ler e a escrever, enfim. Mas o que ela está levando como experiência, né, de memórias que vai fazer com que ela tenha vontade de passar isso para frente? Então, isso são alguns relatos. Eu sei que nós, e aqui como contadora de histórias, né, teria história para contar, mas é importante colocar isso, que muitas vezes, quando você tem o desafio de alfabetizar uma criança, ficar preso nessa questão da aprendizagem e da decodificação, e entender essas leituras de mundo. Né? Estar na universidade e ainda tá cheirando o livro porque lembra desse espaço, de entrar na biblioteca da escola e
E aí procurar o livro que a professora leu lá quando tinha 5 anos, já está com 14, 15 anos, mas vai buscar aquele livro que traz essas memórias. E que, como vocês bem falaram, esse prazer não é algo só do prazer de uma alegria, mas das sensações, dos sentimentos, né? Tem crianças que falam muito, eu leio o livro do Ricardo Azevedo, Contos de Enganar a Morte. Então, tem crianças que dão risadas, mas elas têm crianças que têm medo. E esse sentimento do medo, ele é importantíssimo. Sim. E aí tem umas que fazem assim, eu vou na biblioteca agora, professora, e eu pego aquele livro que você lia e agora eu não tenho mais medo. Então, essa experiência. Então, quando ela estava lendo lá no primeiro ano, era aquela história de arrepiar. E agora ela se desafia que ela quer ler aquele livro para não ter mais aquele sentimento. Então, além de ser uma alfabetizadora, do ensinar a ler e escrever, é ler esse mundo, né? É ter essa experiência e estar na memória dessas crianças para que elas possam passar isso para outras pessoas que estejam no seu entorno, né? Muitas famílias iniciam o processo de leitura quando seus filhos começam a mostrar, né? Porque não tiveram essa experiência, né? Na sua infância, por diversos motivos. Então, o papel da escola em proporcionar esses momentos é fundamental. Então, agradecer às escritoras, principalmente mulheres nesse cenário, que é importante ressaltar, né? Estarem aqui na cidade de Curitiba presente e, além de fazer esse processo de escrita, estar circulando entre as escolas. Olhar para uma escritora, ver elas, é também motivo de inspiração. Porque muitas vezes o livro está parado ali e você pensa, como ele chegou até ali? Quem fez? Né? E essa conversa, esse diálogo e mostrar para essas crianças é mostrar um caminho possível, né? Então, eu não quero alfabetizar essa criança só para ela ser médica, para ela ser advogada. Ser um ser humano. É para ser um ser humano. Então, como alfabetizadora, o objetivo não é só alfabetizar essa criança para que ela tenha uma profissão em relação você vai ter que ser um médico, aprender a ler e escrever para que você seja um advogado, mas pensar numa formação humana. Né? Então, que ela possa ter as suas escolhas. E quanto é importante nesse cenário vocês estarem presentes com as crianças para que elas também possam, por que não, escolher: eu quero ser escritora, eu quero ser ilustradora. Sim, né? sim. E essa conversa, esse diálogo, principalmente no nosso cenário, na nossa cidade, valorizar as pessoas que aqui estão produzindo a literatura é importante, e nós temos que agradecer essa força que vocês têm trazido de uma forma poética, bonita e circulando entre as escolas. Obrigada, Samara. A gente fica até emocionada. Não, escutando a Samara, né, Célia? A gente escuta a Samara falando da experiência dela em sala de aula. Aí a gente vê a importância, o privilégio que essas crianças têm de ter uma professora encantada e encantadora. É verdade. Né? E a gente vê como esse encantamento, ele contamina. Você falou que a criança em casa, ela acaba contaminando, é uma contaminação do bem, né? Contaminando o resto da família. Transborda. E ela vai crescer, ela vai virar um médico, ela vai virar um advogado, mas ela vai ser alguém que vai continuar contaminando, espalhando, né? Compartilhando essas experiências. É tão bonito ouvir você falando da sua experiência em sala de aula. Você fala de nós, escritoras, mas o que seria das escritoras se não fossem as professoras leitoras, né? Leitoras e encantadoras. Que encantam e inspiram seus alunos também, porque você pega os livros e leva e mostra. Com esse encantamento, né? Isso é importante. Não é só a professora que vai pegar um livro e vai falar: eu acho que esse livro aqui vai ampliar o vocabulário. Esse livro vai... tem dígrafos. Aquela coisa, né? Não façam isso. O que esse livro causa em mim, em primeiro lugar? Né? E uma coisa que eu gosto de fazer enquanto professora se eu vou à biblioteca, ou se eu vou a uma livraria, né, e compro, adquiro um livro ou faço um empréstimo, eu levo e mostro para eles. Porque é importante eu mostrar para eles que, a mesma forma que eu faço o movimento com que eles tenham acesso aos livros, eu também tenho. Então, tem um livro que eu adoro, que é O Defeito de Cor. E ele tem
Muitas páginas. Ele tem quase 1000 páginas e é um livro incrível que foi, como leitora, assim, foi um atravessamento de vida. E eu lembro isso, eu li ele já faz acho que uns 4 anos. Foi uma turma antes da pandemia, então foi em 2019, 2018, mais ou menos. Então eu levei o livro. E eu lembro das crianças, eu deixar em cima da minha mesa e falar, olha, eu vou começar a ler esse livro, eu tô com muita expectativa. Como é que você consegue ler tudo isso? Você vai conseguir? Então, constantemente eles me perguntavam, que página que você tá? Né? E eu deixei em cima da mesa e eles mexiam, assim, porque são muitas letras, né? E para eles, como que você vai conseguir? E eu fui mostrando. E apesar de ter muitas letras, é um livro que realmente você lê muito rápido. E quando eu terminei, eles falaram, não acredito. E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que na próxima ida à biblioteca, eles queriam pegar livros que tinham bastante letras. Então, qual é o meu lugar enquanto professora leitora? O quanto isso me afeta também no meu processo de alfabetização das crianças pelo desejo de ler. Então, eu não só falo o que é importante para vocês, mas eu faço isso também. Exemplo? Exatamente. Isso. Então, como os professores têm feito essas leituras? O fato de eu estar alfabetizando uma criança não significa que eu não tenha que também incentivá-la a fazer essa leitura. E professor, você está lendo? Que livro você leu a última vez? Qual foi a sua última leitura? Como vocês mesmos falaram, só é possível encantar aquele que está encantado. Então, esse é um ponto principal entre a literatura e a sala de aula. O encantamento do docente, que precisa acontecer. Precisa. Tem toda a razão. Então, para a gente caminhar aí para o fim já da nossa conversa, eu gostaria de receber algumas dicas literárias de vocês, tanto dos livros que vocês trazem, que vocês produzem, o que vocês indicam aí para entrar dentro desses espaços, né? Para além dessa alfabetização que a gente está dizendo, para esse letramento de mundo, o que vocês podem indicar para a gente aí? Uma coisa que eu recomendo bastante principalmente para professores e professoras, é Daniel Pennac, Como um Romance, que é um livro incrível, em que ele comenta exatamente isso, que a gente começa contando histórias para as crianças, e elas sempre pedem, né, conta de novo, conta uma vez, me conta uma história. E aí vai entrando na adolescência e não quer mais saber de ler, quer livro fino, esse livro é muito grosso. Como é que a gente faz essa criança perder o encantamento? Porque a gente começa a cobrar, porque a gente acaba didatizando demais o livro, a literatura, e acaba deixando de ser prazer. Porque ler tem que ser prazeroso, sim. E não é porque a gente está lendo na escola que tem que ser só aquela coisa pedagógica. Tudo bem, tem as atribuições também. Mas a literatura, ela não existe para ensinar nada. A gente tem que lembrar sempre de que a literatura é anterior até à pedagogia, né? Que as narrativas, elas são muito, muito, muito antigas, né? Então a gente pode sim e deve fazer o uso da literatura de uma forma prazerosa, sem ficar cobrando aquelas fichinhas de leitura. Então, a primeira leitura que eu indico é Daniel Pennac, justamente para a gente refletir sobre isso, né? E para a leitura prazerosa, Bartolomeu Campos Queiroz, que é o meu grande inspirador, Manuel de Barros, enfim, são várias leituras. Agora eu vou fazer aqui a minha propaganda, né, das minhas histórias. Por quê? Porque a gente escreve por ser também leitora de mundo, porque não é porque a gente escreve que a gente não é leitora, pelo contrário. Né? O escritor, o poeta, a gente faz leitura de mundo e nós damos a nossa interpretação. E justamente por aprender a ler o mundo, e aprendi tardiamente também a ler e a ouvir, né? Eu comecei a perceber as dores das pessoas, as dores das crianças, dos jovens. E eu falei, essa dor também é minha. E muitas vezes me identifiquei muito com as dores deles e me projetei no que eu escrevia. Então, uma dessas histórias é essa aqui, Cheiros, que fala de memórias afetivas e olfativas. Né, do menino Pedro, cada pessoa tinha um cheiro e cada pessoa marcou o Pedro de uma determinada forma. Não vou dar spoiler, né, mas tem uma surpresa. E tem perfume no livro, tem um perfuminho de jasmim também. Aqui é um pouco da história familiar, Maria do Pranto. Esse livro, infelizmente, esgotou, mas a gente está para republicar agora.
que é uma história bem animada de uma moça que chorava. E, enfim, sofria bullying por chorar tanto. E acabou atribuindo um significado diferente para esse fato dela chorar bastante e fez disso até algo, profissão. Os Olhos de Toninho, e tem muito a ver com essa forma como a gente lê o mundo. Toninho era míope, mas de uma miopia severa. E o sonho dele era ver as estrelas no céu, porque ele só via um borrão. Foi inspirada num tio meu que só conseguiu ver as estrelas aos 18 anos, quando ganhou o primeiro par de óculos. Porque até os 18 anos ele não sabia que existiam estrelas no céu, porque tudo que ele via era uma mancha escura. E é uma coisa, essa história mexe muito comigo, porque a gente também às vezes passa a vida inteira sem ver as estrelas, sem ver o brilho da estrela do olhar do outro, sem ver o outro, sem ver coisas realmente importantes da vida, né? Não é só Doces Beijos, que é homenagem à minha mãe, que era confeiteira, né? Os beijinhos doces dela, e o beijo pode ter duplo sentido aqui, pode ser o beijinho, pode ser o beijo mesmo. Aqui tem é um livro todo em quadrinhos, o pessoal eu chamo de neocordel, porque ele não está no formato exatamente, né? Ele não está em cestilhas, mas é bem bacana também. Esse é para os mais velhos, porque precisa de um repertório maior para compreender. O Aniana, que é uma história que eu tenho muito carinho, está completando agora em 2023 20 anos de publicação, que é a história de duas irmãs gêmeas. E esse livro, ele mostra muito o poder da imagem, porque a informação mais importante não está no texto, está na imagem. E poucas pessoas percebem isso, principalmente quando eles pedem para... a gente pode usar um trecho do livro num livro didático? Pode. E aí eles devolvem para eu ver, depois do livro já pronto, as meninas loiras de olho azul, eu falo, mas as gêmeas são negras. Isso não está no texto. Então as pessoas não conseguem ler, muitas vezes, o livro ilustrado como ele precisa ser lido. Existe uma integração entre texto e imagem. E este livro é uma prova de que a gente realmente não sabe ler, complementando texto e imagem. O Recado da Chuva, que também é uma história que fala de luto, de chuva, também é uma história com a minha mãe, de por que eu amo chuva e dias cinzentos. Eu falo que esse livro é pura poesia, né, Adri? Pura poesia, lindíssima. Ele é muito lindo. E foi assim que eu descobri que eu também sei fazer poesia, porque eu falava que eu não sou poeta, mas eu sou. O Menino e a Flor, que é também... que veio de uma dor muito grande, de vários meninos. E eu falo que a dor deles se transformou na minha dor. E aí a gente transborda assim, né? A gente ouve as histórias, junta com as nossas e transborda em outras. E ele gostava de flores, ele gostava de pintar. E o pai dele dizia, isso não é coisa de macho. E foi podando esse menino. E a gente faz muito isso, né, com as crianças. Então, só que o final é bem assim... tem final feliz, tá, gente? Tem final feliz. É um livro muito lindo. Ele tem me emocionado por conta dos relatos que eu tenho ouvido, né? Então, eu acho que eu acabei enveredando por esse caminho, né? Os meus livros, eles são meio como eu, assim. No final das contas, já acaba tudo chorando. Mas não porque a gente é piegas, não é porque realmente... a emoção nos toca, as coisas nos tocam. Nossa leitura de mundo hoje é diferente do que era, né? E ainda bem. Então as coisas hoje me tocam de um jeito e eu quero muito que as pessoas também se abram, né, para os sentimentos e para entenderem por que mexe com elas. Porque se mexe tanto com a gente é que tem alguma coisa aí para resolver. E é isso. Então essas são as minhas diquinhas de leitura. Ai, que lindas. E é importante falar que muitos desses livros estão nos acervos das bibliotecas públicas aqui da rede de Curitiba, nos Faróis do Saber, nas bibliotecas escolares, né? Então, para quem já ficou com curiosidade para conhecer esses textos lindos da Célia, a gente sabe que está de fácil acesso também para levar dentro da sala de aula. Agora chegou sua vez, Adri. Bom, eu acho que eu começo recomendando todos os livros da minha amiga Célia Cris. Gente, sim, são lindíssimos mesmo, né? E quando você fala de chorar muito, né? E antes você tinha falado que a literatura tem que ser prazerosa. Então eu acho que a gente tem que fazer uma ligação aí com as duas coisas. Porque esse prazer, ele é um prazer diferente, né?
Sim. É o prazer do movimento, é dessa literatura que tira as coisas do lugar. É libertador. É libertador. Então, quando a gente fala em prazer, não é aquele prazer, né? Aquele prazer, que legal. Às vezes é um prazer dolorido, né? Porque enquanto a vida desorganiza, a literatura organiza. Mas esse movimento, ele pode ser meio, né? Assim. É isso. É o princípio da biblioterapia, né, Adri? Sim, a também, leitura, não que ela vá curar os males, mas ela vai nos colocar em contato com aquilo que nos adoece. É esse movimento. É bem isso. É mudar as coisas de lugar, para a gente olhar de outros ângulos e ampliar e fazer vínculos, né? Com o menino que vai ler O Menino e a Flor. Ele está fazendo quantos vínculos aí com uma história da humanidade que chegou nele, né? Aí eu sou Recado da Chuva. Ai, gente. Era pra chegar ali, mas é que o Recado da Chuva, eu sou, né, curitibana. Vivemos muito com essa questão da chuva e eu precisei ressignificar muito na minha infância o brincar, o que era chuva. Então eu coleciono histórias de chuva e esse está nos meus queridinhos. Então, voltando à Adri. Então, eu acho que para ilustrar o que eu estava falando agora, que a gente estava conversando muito sobre poesia e infância, eu recomendo um livro do Javier Naranjo. Ele fez uma compilação, é lindo, né? Se chama Casa de Estrelas. E não é lindo esse livro? Ele fez uma compilação, né, de definições das crianças para coisas do mundo banais, né? E esse livro mexe muito comigo porque eu acho que ele ilustra muito tudo que a gente conversou, né? Como a criança ela é capaz de enxergar as coisas e atribuir poesia para o que é mundano para nós já, né? Onde a gente não vê poesia. Então eu recomendo muito esse livro para aguçar o nosso olhar, nossa escuta, na verdade, né? A nossa escuta. E recomendo, como a gente está falando de vínculos, como a gente está falando de buscas, eu acho que eu recomendo só que leiam, né? Que busquem coisas que movam, que conversem com a sua história, que abram horizontes. Eu acho que cada um tem a sua busca nesse mundo da literatura, né? Podia fazer uma lista aqui, né, dos meus autores preferidos, das histórias que eu amo, mas eu acho que cada livro tem um momento, né? Cada livro tem ele vai te levar para um lugar que às vezes é esse lugar que você precisa ir, às vezes não é. Então essas são as minhas recomendações. Mostre os seus livros, por favor, livros, Adri, né? porque eles são lindos. São lindos. Então eu começo assim, falando do Poemear de Pernas para o Ar. Esse livro ele é muito especial para mim, porque ele foi uma parceria com o meu filho. Meu filho ilustrou quando ele tinha 9 para 10 anos, e os poemas foram todos inspirados nessa troca poética. Várias coisas aqui vieram de falas, de observações dele mesmo, né? De questionar uma palavra, de alguma pergunta, alguma coisa assim. A Última Folha, que é o primeiro livro que eu publiquei, é a história de uma folha, que é a última. É a última folha na árvore. Então, o livro acompanha a vida dela, a relação dela com o entorno, a relação das pessoas com a árvore, dos bichinhos da árvore. As estações passam, o outono chega, as folhas todas vão embora e ela fica. Então ela tem uma angústia muito grande de quando vai chegar a vez dele. E esse livro me provou também que quando a gente escreve um livro, a gente escreve metade dele, né? A outra metade são os leitores que nos trazem. Então muita gente vinha falar para mim que esse livro, muitos adultos inclusive, que esse livro foi muito importante num momento de luto, de perda, porque fala dos ciclos da vida. E eu não tinha pensado nisso quando eu escrevi. Eu tinha pensado em outras coisas, mas as coisas elas estão sempre tão juntas, né? E é tão bonito ver como as pessoas completam com o momento do livro, o momento que o livro chega nelas. Eu tenho também O Abraço do Ouriço,
O Abraço do Ouriço foi o livro que me provou que coincidências não existem, porque ele nasceu há mais de 20 anos atrás, quando um ouriço visitou o meu jardim e eu tive muita vontade de abraçá-lo e não podia. Então eu colocava um pratinho de leite para ele todas as noites. Ele vinha, olhava para mim, tomava o leite. Aí meu abracinho era o pires do leite, ele ia embora. Nasceu muito tempo atrás essa história como impacto, não como história, né? Como aquelas coisas que ficam dentro da gente, aquela sementinha. Depois de muitos anos ela virou uma história e ela só foi publicada por não coincidência durante a pandemia, que foi um período, todo mundo lembra, que a gente não podia abraçar, né? Que a gente tinha que achar outras formas de abraçar. E foi uma coincidência, assim, uma não coincidência mesmo, né? O livro estava pronto para sair em fevereiro de 2020, em março, a gente teve que começar a ficar em casa, né? E ele acabou saindo, por outras questões, acabou saindo em outubro. Então, às vezes eu acho que essas coisas são... Então, o Ouriço queria um abraço e ele tem que arrumar outras formas de abraçar com a ajuda dos amigos. Só que aqui ele tem que aceitar, tem uma questão de aceitação da própria natureza também, porque os artifícios não funcionam. Aí eu tenho aqui... Eu esqueci de falar aqui da última folha do Ouriço, as minhas queridas ilustradoras, que vão aparecer aqui também nos outros livros. A última folha da Rosângela Grafetti, a nossa maravilhosa artista de Curitiba. O Ouriço da Verônica Fukuda, que também vão aparecer aqui nessas parcerias. Eu tenho o Antenas, que é um livro para os pequenininhos, onde nós... Não, a carinha dessa, Mara. Onde... pois é, né? A gente se pergunta, para que servem essas antenas aí? Né? E por que a gente não tem? Essa coisa da pergunta da criança, né? Por que a gente olha uma formiga e a gente nem se pergunta, por que ela tem essa antena? E eles perguntam. Aí eu tenho o Tango do Gato. O Tango do Gato é um livro... um livro-imagem, um livro onde o formato do livro ele é muito importante. Isso foi ilustrado pela Bruna Martins. E ele é um livro, assim, é um livro onde a imagem é muito importante, porque o texto é como se fosse uma letra de tango. As imagens é um gato brincando com uma sardinha. Aí a gente coloca as duas coisas juntas e a gente tem o Tango do Gato. Ele é uma brincadeira inspirada totalmente em fatos reais. Eu tenho 3 gatos em casa. O Aviar Dentro do Peito, que está saindo agora pela editora Aprende Brasil, também ilustrações da Rosângela Grafetti. E ele fala de um sentimento bastante complicado, para crianças um pouco maiorzinhas, assim, de como lidar com esses sentimentos mais difíceis que a gente tem. E que são, na verdade, importantes também, da gente reconhecê-los e tentar direcionar de uma forma melhor, né? De uma forma que não se volte contra nós e contra os outros. Esses são meus livrinhos. Quantas dicas maravilhosas, mas eu também trouxe a minha e gostaria de compartilhar com vocês. O livro é O Que Mamãe Não Sabe, é o primeiro livro 100% de autoria do Rodrigo Andrade. Ele é um grande ilustrador e é o primeiro livro que ele também agora está entrando no mundo da escrita, né? E o Rodrigo Andrade, ele é um ilustrador que caminha bastante com a Quilça Oliveira por trazer a questão de trazer o protagonismo negro, né? Então, esse livro... ele está lindíssimo, porque ele vai trazer para nós uma questão do repertório literário das leituras de infância. Então, o que a mamãe não sabe é que todas as histórias que ela lê para o seu filho são parceiros, né, imaginários enquanto ela está trabalhando. Então, você vai fazendo a leitura, e aqui tem a questão da escrita e da ilustração, que são fundamentais. Então, mexe demais com as minhas memórias de infância e minhas memórias como pesquisadora do livro também.
Porque tem imagens que a criança está brincando enquanto a mãe foi trabalhar, que eu falo, essa ilustração é do livro do Roger. E aí você vai falando, aí a próxima brincadeira que ele está fazendo é uma brincadeira com Peter Pan. Daqui a pouco ele vai lá para a história da Kyo-san. Então, o que a mamãe não sabe, o quanto o ler nutre o imaginário dessa criança. O que ela não sabe é que ela pensa que está deixando ele sozinho, mas ele está acompanhado pelas memórias das brincadeiras e da leitura que ela proporciona. Eu agradeço imensamente por essa conversa. Eu acredito que todas e todos os professores que tiverem acesso a essa conversa vão conseguir se sentir encantados com a forma com que vocês falam e abordam a questão da literatura, e que possamos também trazer e levar, né, buscar esse movimento do livro dentro do processo de alfabetização, para além das atividades paradidáticas, mas também como o que falamos muito aqui sobre o encantamento, sobre o nutrir esse imaginário, e que possamos encontrar muitos desses livros nas bibliotecas e que cheguem nas salas de aula. Agradeço imensamente pela conversa. Obrigada, Samara, pela oportunidade. Obrigada. Que delícia conversar sobre literatura. Muito obrigada, sim. Acho que a gente podia continuar aqui por horas, né? Obrigada mesmo, muito bom. Isso.